Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do Preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da Prefeitura de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, promovido pela banca Fundatec. Nós elaboramos um caderno de questões específicas de radiologia em conformidade com a banca Fundatec, baseado em provas anteriores da banca e também nesse edital específico. E a partir de agora, turma, nós daremos início à correção e comentários das questões deste caderno. Iniciando com a nossa questão de número 1. O corpo humano é uma unidade estrutural e funcional formada por unidades menores chamadas de sistemas, em relação ao sistema circulatório. Analise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, relacionada ao sistema circulatório. Distribui oxigênio e nutrientes para as células do corpo. Essa afirmativa é verdadeira. Sabendo disso, eu já posso vir aqui e eliminar letra A e letra B. Segunda afirmativa. Transporta água, eletrólitos, hormônios e enzimas. Essa afirmativa também é verdadeira e sabendo disso, eu posso eliminar a letra C. Última afirmativa. Permite o movimento pela interação com os músculos a fim de formar um sistema de alavancas. Turma, o sistema que permite o movimento pela interação com os músculos não é o sistema circulatório, é o sistema músculo-esquelético. Portanto, a terceira afirmativa ela é falsa, o que me permite eliminar a letra E e chegar tranquilamente ao gabarito da minha questão de número 1, como a letra D. Aproveitando para fazermos uma rápida revisão sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é composto pelos órgãos cardiovasculares, onde nós temos coração, sangue e vasos sanguíneos, e o sistema linfático, onde nós temos linfonodos, vasos linfáticos, glândulas linfáticas e o baço. E ele possui 6 funções básicas, que são a distribuição do oxigênio e nutrientes para as células do corpo, o transporte de resíduos celulares e dióxido de carbono das células, o transporte de água, eletrólitos, hormônios e enzimas, proteger contra doenças, prevenir hemorragias formando coágulos e auxiliar no controle da temperatura corporal. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra D. Questão de número 2. As exposições médicas de pacientes que se submetem a radiografias ou tomografias computadorizadas devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário à obtenção do objetivo radiológico e ter padrões aceitáveis de qualidade de imagem. Em relação ao processo de otimização das exposições médicas, devem ser consideradas as opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a, ou seja, o enunciado que é a alternativa incorreta, o exceto, ok? Alternativa A seleção adequada de técnicas, equipamentos e acessórios. Letra B, os processos de trabalho. Alternativa C, a garantia da qualidade. Alternativa D, os níveis de referência de diagnóstico para pacientes adultos e pediátricos. E letra E, o uso do dosímetro no paciente que fará a radiografia ou a tomografia computadorizada durante o exame. Turma, o enunciado nos pede a exceção e a letra E fala sobre o uso de dosímetro no paciente. O dosímetro ele é utilizado pelo indivíduo ocupacionalmente exposto. Portanto, a exceção, o gabarito da nossa questão de número 2 é a letra E.
Questão de número 3, em relação à distribuição óssea dos principais membros superiores de extremidade, assinale a alternativa correta. Alternativa A, mão e pulso, braço, antebraço e cintura escapular. Alternativa B, mão e pulso, braço e cintura escapular. Alternativa C, mão, braço e antebraço. Alternativa D, pulso, antebraço e cintura fibular. E alternativa E, mão e pulso, braço, antebraço e cintura fibular. Turma, quando nós falamos dos membros superiores de extremidade, nós temos a cintura escapular com clavícula e escápula. Nós temos o braço, formado pelo húmero, o antebraço, formado por rádio e ulna. O pulso, pessoal, corresponde aos ossos do carpo. E a mão, nós temos os ossos do metacarpo e as falanges. Portanto, questão de número 3, gabarito, letra A. Observe que letras B e C estão incompletas. Não foi colocado, por exemplo, na letra B, o antebraço e na letra C não foi colocado, por exemplo, os ossos referentes à região do carpo ou pulso e nem a cintura escapular. Cintura fibular não temos, então letra D e E já seria eliminada por aí. Portanto, questão número 3, gabarito, letra A. Questão de número 4. Em uma incidência de crânio antero-posterior, AP, axial, é possível identificar alguns acidentes ósseos. Identifique aqueles acidentes ósseos que podem ser visualizados na incidência citada. 1. Dorso da célula turca. 2. Crista petrosa. 3. Forame magno. E 4. Crista galli. Quais estão corretos? Alternativa A, apenas 1 e 2. Alternativa B, apenas 3 e 4. Alternativa C, apenas 1, 2 e 3. Alternativa D, apenas 1, 3 e 4. E a alternativa E, apenas 2, 3 e 4. Turma, dentre as afirmativas aqui apresentadas, as estruturas dorso da célula turca, crista petrosa, forame magno e crista galli, quais são as que são visualizadas na incidência AP axial de crânio? Nós temos uma visualização em uma radiografia AP axial de crânio do dorso da célula turca, lembrando que a célula turca é um acidente ósseo presente no osso etimoide. Nós temos visualização da crista petrosa, lembrando que a crista petrosa é um acidente ósseo do osso temporal. Nós temos visualização parcial do forame magno, lembrando que o forame magno é um acidente ósseo do osso occipital, e a crista galli, que está presente no osso etimoide, mas ela não é visualizada numa radiografia AP axial de crânio. Ou seja, a afirmativa 4 ela é incorreta, 1, 2 e 3 são corretas, portanto, o gabarito da nossa questão de número 4 é a letra C, apenas 1, 2 e 3. Aqui eu trouxe uma imagem da literatura, Bom Trager, 8ª edição, para ser a nossa referência para essa questão. Aqui nós temos uma imagem radiográfica AP axial de crânio, o dorso da célula túrcica está assinalado aqui, a crista petrosa está assinalada aqui e o forame magno está assinalado aqui. Somente a crista galli não é visualizada nessa incidência radiográfica. Questão número 4. Gabarito, letra C. Questão de número 5.
Meios de contraste iodados intravenosos em tomografia computadorizada podem causar desconforto ao paciente através de efeitos adversos fisiológicos. Sobre isso, assinale a alternativa que apresenta o quadro mais completo de efeitos adversos. Atenção para o detalhe denunciado, turma. O quadro mais completo de efeitos adversos. Letra A, apenas náusea. Turma, se o enunciado me pede o quadro mais completo, não faz o menor sentido a alternativa correta ser aquela que traz apenas um efeito, né? Igual a letra C, ó, apenas sensação de calor devido à vasodilatação periférica. Essas duas vocês podem eliminar de cara. Letra B, náusea, sensação de calor, de dor e calor devido à vasodilatação periférica. Letra D, náusea e sensação de calor devido à vasodilatação periférica. Letra E, sensação de dor e calor devido à vasodilatação periférica. Observe, pessoal, que essas duas alternativas trazem apenas dois efeitos adversos. Na letra D fala da náusea e da sensação de calor. E na letra E fala da sensação de dor e da sensação de calor. Já a letra B, ela é a mais completa, onde ela traz a náusea, a sensação de dor e a sensação de calor devido à vasodilatação periférica. Por isso, questão número 5, gabarito, letra B. Questão número 6, com relação à quebra de sigilo profissional. De acordo com o Código de Ética, não se excetua o caráter de infração no seguinte caso. Ou seja, vão ser apresentadas alternativas onde excetua-se o caráter de infração, ou seja, não é considerada uma infração. E o enunciado quer saber qual dessas alternativas não tem essa exceção, ou seja, de fato é uma infração. Alternativa A, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Letra B, notificação compulsória de doença. Letra C, perícia radiológica nos seus exatos limites. Letra D, divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. E letra E, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Turma, essa é uma questão que gera muita dúvida no pessoal e eu preciso da atenção de vocês. Lá no nosso Código de Ética, o artigo 27, ele traz 3 pontos que são infrações éticas. Quais são eles? Revelar fatos sigilosos que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão, negligenciar na orientação dos colaboradores quanto ao sigilo profissional e fazer referências a casos clínicos que sejam identificáveis, exibir clientes ou exames ou até mesmo fotografias. Isso vale para anúncios, para artigos, para reportagem, para programas de televisão, para uma série de coisas, exceto, claro, quando é autorizado pelo paciente ou pelo responsável. E aí, pessoal, entram as exceções do caráter de infração. Por exemplo, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei é uma exceção, não é considerado uma infração ética, ele excetua-se, né? Deixa de ser uma infração. A pessoa precisou prestar um depoimento e revelou um fato ali perante a justiça, né? Esse tipo de situação, uma colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, é uma exceção do caráter de infração. Isso vale para notificação compulsória de doença, para perícia radiológica nos seus exatos limites e também para revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Agora, divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico, o que é uma coisa inverídica? Que falta a verdade, ou seja, uma mentira. Isso é considerado uma infração de ética, ou seja, não tem como dar o caráter de exceção para esse tipo de infração.
Por isso, o gabarito da nossa questão de número 6 é a letra D. Não se excetua o caráter de infração no seguinte caso: divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Estamos nos baseando pelo artigo 27 do nosso Código de Ética Profissional. Portanto, questão 6, gabarito, letra D. Questão de número 7. Entre as câmaras cardíacas há uma parede que não permite o contato do sangue arterial com o sangue venoso. Essa estrutura interna do coração é denominada alternativa A, átrio, alternativa B, septo, alternativa C, válvula, alternativa D, ósteo e alternativa E, lúnula. Turma, existe entre as câmaras cardíacas uma espécie de parede muscular que vai dividir o lado direito do lado esquerdo do coração para impedir que o sangue venoso, que é aquele sangue pobre em oxigênio, se misture com o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. E a essa parede é dada, o nome de septo cardíaco. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 7 é a letra B, o septo cardíaco. Questão de número 8. Assinale a opção que mostra as incidências básicas para avaliação radiográfica dos seios da face. Alternativa A, frontonaso, mentonaso, perfil e Hirtz. Alternativa B, transorbitária AP, mentonaso, Hirtz e perfil. Alternativa C, perfil, frontonaso e mentonaso. Alternativa D, frontonaso, mentonaso e Hirtz. E alternativa E, transorbitária AP, frontonaso, Hirtz e perfil. Turma, muita atenção nessa questão, porque ela pede as incidências básicas para a avaliação dos seios da face. E o gabarito da nossa questão de número 8 é a letra C, nossa referência aqui é o Biasoli, segunda edição. E o que o Biasoli nos diz aqui, pessoal? Rotina básica para o exame dos seios da face. Póstero anterior, PA em frontonaso, mentonaso e perfil. Portanto, questão de número 8, gabarito, letra C. Questão número 9. Como é determinada a energia dos fótons de raios X produzidos em um tubo de raios X? Alternativa A, pela corrente elétrica aplicada ao tubo. Alternativa B, pela velocidade dos elétrons acelerados. Alternativa C, pela tensão aplicada ao tubo de raios X. Alternativa D, pela densidade do material alvo. E alternativa E, pela espessura do alvo. Turma, muitos alunos ficam confusos com questões como essa, mas a gente pode mudar um pouquinho essa questão para facilitar a compreensão de vocês. Quando eu falo da energia dos fótons, eu estou falando do poder de penetração desses fótons ou da qualidade do feixe de raios X. Então, quando eu falo de poder de penetração, por exemplo, facilita muito a compreensão de vocês. E a gente vai lembrar que o poder de penetração do feixe está relacionado ao kV. E o kV corresponde à tensão aplicada ao tubo de raios X. Ou seja, a energia dos fótons produzidos em um tubo de raios X será determinada pela tensão aplicada ao tubo ou pela quilovoltagem. Lembrando que o kV ele representa a tensão elétrica, ele está diretamente relacionado ao poder de penetração do feixe de raios X e ele é o fator primário para o contraste na imagem radiográfica. Aproveitando ainda para lembrar vocês da fórmula para o cálculo do kV, que também pode aparecer em uma prova.
A fórmula para o cálculo do KV é a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho, e o equipamento utilizado para verificar a espessura, para que possa aplicar a fórmula, é o espessômetro. Questão número 9, portanto, gabarito letra C. Questão de número 10. A dose efetiva limite no corpo inteiro para indivíduos ocupacionalmente expostos é: alternativa A, anual 1 rem, alternativa B, anual 5 rem, alternativa C, anual 10 rem, alternativa D, anual 20 rem e alternativa E, anual 50 rem. Turma, o primeiro ponto que a gente tem que entender é sobre aquela questão da limitação de dose. Observe que aqui o enunciado foi claro. A dose efetiva, limite. O limite é aquele valor que não pode ser excedido. De acordo com a norma CNEM 3.01, nós temos a seguinte informação: a dose efetiva, corpo inteiro, ele me dá o valor de 20 millisieverts, mas tem esse Bzinho aqui, ó, que me direciona para a legenda. Na legenda diz o seguinte, que esses 20 millisieverts correspondem a uma média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 millisieverts em qualquer ano. Ou seja, o meu limite, que não pode ser excedido em hipótese nenhuma ou em nenhum ano, são 50 millisieverts. Esse é o primeiro ponto, saber que são 50 millisieverts. Acontece que a questão me deu a resposta em rem, e aí muita gente vai lá e marca a letra E, né, 50 rem, e está muito errado. Então eu vou ensinar para vocês aqui como que você vai chegar ao gabarito dessa questão. Turma, o gabarito será a letra B, 5 rens, que corresponde a 50 millisieverts. Como que a gente chega nisso? Eu trouxe esse quadrinho aqui que vai mostrar essa equivalência, tá? Um sievert equivale a 100 rem. Quando nós falamos aqui nesses valores, nós estamos falando de dose de radiação. A unidade antiga, ou até denominada como unidade especial para a dose de radiação, era o rem. E a unidade atual no sistema internacional é o sievert. Então, o primeiro passo, pessoal, para a gente chegar aos valores é entender que um sievert corresponde a 1000 millisieverts, ok? Um sievert corresponde a 1000 millisieverts. Ou seja, eu posso dizer que se um sievert equivale a 100 rens, 1000 millisieverts correspondem a 100 rens, porque um sievert é igual a 1000 millisieverts, certo? Agora, para eu saber quanto que vai equivaler aqui o meu limite, regrinha básica da matemática, turma. Ó, eu vou cortar os 2 zeros de cá e vou cortar os 2 zeros de cá. Ou seja, 1 rem equivale a 10 millisieverts. Se o limite de dose são 50 millisieverts, ele equivale a 5 rem. Por isso, o gabarito da nossa questão de número 10 é a letra B. Questão de número 11. De acordo com a Resolução CONTER número 11 de 2011, são atribuições do supervisor de técnicas radiológicas. 1. Supervisionar e orientar trabalho da aplicação de técnicas radiológicas. 2. Zelar pelo cumprimento das disposições constantes no Código de Ética Profissional. 3. Conferir escalas de serviços e de plantões dos profissionais para atendimento dos critérios técnicos e legais do setor que trabalha. E 4. Auxiliar a equipe médica na confecção dos laudos de diagnóstico baseado nas imagens radiológicas. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas 1 e 2. Alternativa B, apenas 2 e 3. Alternativa C, apenas 3 e 4. Alternativa D, apenas 1, 2 e 3. E alternativa E, apenas 2, 3 e 4. Turma, não é uma atribuição do supervisor de técnica radiológica
auxiliar a equipe médica na confecção dos laudos de diagnóstico baseados nas imagens radiológicas. Isso é um fato. As demais afirmações estão corretas. Afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras, portanto, o gabarito da nossa questão número 11 é a letra D. Questão 12. Os números de Hounsfield são usados para quantificar as diferentes densidades dos tecidos durante os exames de tomografia computadorizada. Sobre isso, analise as assertivas abaixo. 1. Os números de Hounsfield representam o coeficiente de atenuação do feixe de raios-x em diferentes tecidos. 2. As referências dos números de Hounsfield são relacionadas ao valor da água, equivalente a 0 na escala unidade Hounsfield. E 3. A escala correlaciona os coeficientes com as densidades, constituindo um espectro de tonalidades entre branco, cinza e preto. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas 1. Alternativa B, apenas 2. Alternativa C, apenas 1 e 3. Alternativa D, apenas 2 e 3. E alternativa E, 1, 2 e 3. A nossa questão de número 12, turma, traz como gabarito a afirmativa E. As 3 afirmativas são verdadeiras. Os coeficientes de atenuação linear, eles variam em função do espectro do feixe de radiação. Ao invés de utilizar diretamente esses coeficientes, o Hounsfield seguiu os estudos prévios de Comarch. Então, ele elaborou uma escala representativa da capacidade de atenuação, seja maior ou menor, produzida no feixe de radiação pelos tecidos em função do coeficiente de atenuação linear da água. E essa escala foi denominada inicialmente como números de TC, mas depois passou a ser chamada de unidades Hounsfield em homenagem ao Godfrey Newbold Hounsfield, que foi o responsável por essa elaboração. Portanto, questão número 12, gabarito, letra E. Questão de número 13. Nas radiografias de crianças pequenas, sempre há certa dificuldade para realizar o posicionamento correto. Para auxiliar nessa tarefa, existem amparos de imobilização. Um deles é conhecido como Peak of State, usado por crianças de até, alternativa A, 2 anos e meio, alternativa B, 3 anos e 9 meses, alternativa C, 4 anos e meio, alternativa D, 5 anos e alternativa E, 5 anos e 4 meses. Turma, o Pig State ele é um equipamento de imobilização muito utilizado para realizar radiografias de tórax e também para abdômen em crianças de até 5 anos de idade. Portanto, questão número 13, gabarito, letra D, referência Bontrager, 8ª edição. Questão de número 14. O sistema arterial é um conjunto de vasos que partem do coração e ramificam-se sucessivamente, distribuindo-se por todo o organismo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que não indica um segmento da artéria aorta. Alternativa A, aorta ascendente. Alternativa B, aorta cefálica. Alternativa C, arco aórtico. Alternativa D, aorta descendente. E alternativa E, aorta abdominal. Turma, muita atenção, a banca pede o não, ou seja, a alternativa incorreta. E o gabarito da nossa questão de número 14, a incorreta, é a letra B. A aorta cefálica não é um segmento da artéria aórtica. Nós temos a aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta descendente e a aorta abdominal. Portanto, questão 14, gabarito, letra B. Questão 15. Em relação à anatomia dos membros inferiores, pode-se afirmar que a face patelar pertence a qual osso? Alternativa A, patela. Alternativa B, fíbula. Alternativa C,
fêmur, alternativa D, tíbia e alternativa E, joelho. Olha só como a banca é perspicaz, né? Ela coloca aqui uma estrutura denominada face patelar e na letra A ela te dá a opção patela. Se você não tem um amplo conhecimento na anatomia, você será induzido aí na alternativa que está aqui brilhando para a sua resposta, quando na verdade o gabarito da nossa questão número 15 é a letra C. A face patelar ou superfície patelar está presente no fêmur e é onde nós teremos a articulação fêmuro-patelar, ou seja, a articulação entre a patela e o fêmur, ou articulação patelo-femoral, já vi em algumas literaturas também. Portanto, questão 15, turma, gabarito, letra C. Questão 16. Sobre a anatomia do intestino grosso e do intestino delgado, analise as assertivas abaixo e assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. Primeira afirmativa, o reto é o segmento final do intestino grosso. Segunda afirmativa, o apêndice vermiforme se localiza na válvula iliocecal. Terceira afirmativa, o intestino grosso é constituído por 4 partes principais: seco, cólon, reto e canal anal. Afirmativa 4, o reto estende-se do cólon sigmoide ao ânus. E a afirmativa 5, a flexura cólica hepática se localiza no lado esquerdo. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: alternativa A, VV, FFV, alternativa B, FVV, FF, alternativa C, VFFFV, alternativa D, VF, VVF e alternativa E, FFF, VV. Turma, a minha dica para vocês em questões como essa, que é típica da banca e certamente cairá na prova, é que vocês comecem pegando pelo menos uma afirmativa que você saiba responder com clareza. Por exemplo, a última afirmativa aqui fala sobre a flexura cólica hepática. Quando falo qualquer coisa relacionada a hepático, nós sabemos que está relacionado ao fígado. E nós sabemos também que o fígado, anatomicamente, ele tem uma localização mais à direita. Então, se eu sei que hepático está relacionado ao fígado e eu sei que o fígado está localizado na região direita do abdômen, a flexura cólica não estará no lado esquerdo. Então, eu sei que essa afirmativa aqui é falsa de cara. Ó. Isso vai me ajudar demais, porque eu tenho 3 alternativas que estão dizendo que a última afirmativa é verdadeira. Então, agora eu já sei que o meu gabarito estará entre essas duas aqui. A primeira afirmativa fala que o reto é o segmento final do intestino grosso. E, de fato, essa afirmativa é verdadeira, porque ele é o segmento final do intestino grosso. Ou seja, se a minha primeira é verdadeira, eu tenho 2 alternativas, uma falando que é falso e outra verdadeira, eu elimino a letra B e já tenho o meu gabarito da questão. Olha o quanto foi rápido resolver uma questão que para muitos é muito difícil, abordando apenas 2 conhecimentos básicos. Gabarito da questão 16, portanto, turma, letra D. E vamos conferir. O reto ele é o segmento final do intestino grosso. Ele representa os últimos 15 centímetros do intestino grosso e termina no ânus, onde eu tenho o músculo esfíncter na abertura terminal do intestino grosso. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira. O apêndice vermiforme não localiza-se na válvula iliocecal. Essa afirmativa é falsa. Olha só, aqui está o apêndice e aqui em cima está a válvula iliocecal. Entre eles eu tenho o seco. O intestino grosso ele é constituído por 4 partes principais: o seco, o cólon, o reto e o canal anal. O reto ele estende-se do cólon sigmoide até o ânus, também está correto, e a flexura cólica hepática ela localiza-se no lado direito. Ela, inclusive, é denominada como flexura cólica direita ou hepática. No lado esquerdo, eu tenho a flexura cólica esquerda ou
esplênica. Por isso, essa afirmativa também é falsa. Gabarito da questão 16, portanto, letra D. Questão 17. Procedimento cirúrgico realizado para aliviar a dor causada por uma compressão neural. Essa cirurgia é realizada para remover uma pequena parte do osso ou material de herniação discal que comprime a raiz do nervo. A qual cirurgia o trecho se refere? Alternativa A, artrografia. Alternativa B, mielografia. Alternativa C, videodeglutograma. Alternativa D, laminectomia. E alternativa E, fistulografia. Turma, observe que o enunciado nos pede um procedimento cirúrgico e ele nos deu 4 das 5 alternativas referente a exames contrastados. A artrografia, alternativa da letra A, é o exame contrastado das articulações. A mielografia, que pode ter induzido muitos a responder, ela é o exame contrastado da medula espinal. O videodeglutograma é um exame contrastado que permite avaliar o paciente enquanto engole líquidos e alimentos com contraste, avaliando as estruturas anatômicas durante o processo de deglutição. E a fistulografia é um exame contrastado para avaliação de um trajeto fistuloso, um pequeno canal ou cavidade não anatômica. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 17 é a letra D. A laminectomia é o procedimento cirúrgico realizado para aliviar a dor causada por uma compressão neural. E essa cirurgia ela é realizada para remover uma pequena parte do osso ou material de herniação discal que comprime a raiz do nervo. Portanto, questão 17, gabarito, letra D. Questão 18. Na radiologia, realiza-se incidências do corpo humano e algumas delas recebem o nome de quem as descobriu. No método de Beckler, qual a região de interesse a ser radiografada? Alternativa A, joelho. Alternativa B, sacro. Alternativa C, quadril. Alternativa D, articulação coxo-femoral. E alternativa E, pelve. Turma, o método de Beckler corresponde à incidência apiaxial do joelho com interesse de visualização da fossa intercondilar. Tendo como referência o Von Trager, 8ª edição, o gabarito da nossa questão 18, portanto, é a letra A. Questão 19. Segundo o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, no artigo 1º, os preceitos dessa lei regulam o exercício da profissão de técnicos de radiologia, conceituando-se como tal todos os operadores de raio-x que executam as seguintes técnicas. Atenção no enunciado, exceto alternativa A, radiológica no setor de diagnóstico, terapêutica no setor de terapia, industrial no setor industrial, radioisotópica no setor de radioisótopos e de medicina nuclear. Turma, questão 19, conforme o Código de Ética Profissional, artigo 1º, a exceção está na letra B, quando traz a descrição terapêutica no setor de terapia, quando, na verdade, o que está lá no nosso Código de Ética são radioterápicas no setor de terapia médica. Portanto, questão de número 19, gabarito, letra B. Para fecharmos com chave de ouro, questão de número 20. O exame de densitometria óssea, olha o enunciado, turma, não é usado para alternativa A, medir a DMO, que é a densidade mineral óssea. Alternativa B, detectar perda óssea. Alternativa C, estabelecer diagnóstico de osteoporose. Alternativa D, realizar avaliação de fratura vertebral. E alternativa E, avaliar acúmulo de ferro hepático. Turma, dentre as alternativas apresentadas, aquela que não é uma das opções para as quais pode-se utilizar a densitometria óssea é a letra
e avaliar acúmulo de ferro hepático. O exame de imagem que avalia o acúmulo de ferro no fígado, né, ou ferro hepático, é a ressonância magnética para hemocromatose. E ela recebe várias denominações, como ressonância magnética de abdômen para quantificação de ferro hepático, ressonância magnética de coração para quantificação de ferro, quantificação de ferro hepático e cardíaco por ressonância, ressonância magnética de fígado para avaliação de aumento de ferritina e ainda ressonância magnética para sobrecarga de ferro hepático. Portanto, questão número 20, gabarito letra E, e assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Se faltar motivação, tenha disciplina. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.